Vamos chamar aqui Fernando Nakagawa, que cunhou o termo taxa das blusinhas, tomara que caia. Mas é uma piada aqui na redação e que o Pedro Venceslau ali botou meu nome na placa. Mas sim, o governo estava total nesse espírito, né, Débora? De tomara que caia, porque pensando nas eleições e de fato o que aconteceu ontem com aquele anúncio de última hora ali, aquela coisa super rápida, uma cerimônia numa sala pequena, acanhada, com um monte de ministro ali que sequer falou, o presidente Lula diz no meio, assim, então tá assinada a medida provisória. Aquilo tudo pegou muita gente de surpresa, especialmente do varejo brasileiro, que reagiu de maneira muito negativa a esta decisão do governo, por entender que se trata de uma decisão absolutamente eleitoral, pensando apenas nas eleições. A gente separou alguns números, Débora, para entender o impacto desta medida em termos econômicos. Por quê? A gente começa com essa tela que está na TV agora, onde a gente consegue ver o quanto nós, brasileiros, importamos dessas plataformas internacionais, são compras de pequeno valor importadas. Então a gente começa com uma média anual ali, quando chega a pandemia, de 3 bilhões de dólares. Era por ano isso, né? Esse é um valor anual, em 12 meses. Aí com a pandemia as pessoas vão descobrindo as plataformas, o número vai crescendo, ainda no começo pouco, mas depois ganha rapidamente velocidade. Em 2021 já atinge 4 bilhões, no mesmo ano, no final do ano já chega a 6 bilhões, em 22 passa de 8, atinge 10 e termina o ano de 2022 em quase 13 bilhões de dólares. Em 22, nós compramos mais de 1 bilhão de dólares por mês nessas compras. Mas aí o governo apertou a fiscalização e passou a fiscalizar compras acima de 50 dólares, ainda sem cobrar o imposto. Mas já foi suficiente para reduzir um pouco, ou pelo menos parar de subir. Aí, em 2023, os governadores começam a cobrar o ICMS de 17% e aí começa a cair de fato. Até que em 24, em meados de 2024, o imposto federal chega com 20% e aí cai mais um pouquinho. O que era 13 bilhões por ano cai para 10, depois cai para quase 8 e agora a gente tem o último dado de março, a gente importou quase 10 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Portanto, caiu um pouco, não caiu tanto assim, a gente continua comprando bastante. Na próxima tela, a gente tem o dado que você chamou a atenção, Débora. O secretário do Ministério da Fazenda ontem disse que acabou o contrabando, a importação ilegal. E, de fato, os números mostram que a importação ilegal diminuiu muito. Até 2022, este declarar dos pacotes que chegam aqui no Brasil era muito baixo, era tipo 1,9%, 2% só. 2% dos pacotes eram declarados. Em 2023, com o início da fiscalização, salta já para 28% e em 2024 chegou ao patamar incrível de 99,4%. Em dezembro de 2025, 97% dos pacotinhos que entraram no Brasil eram declarados, ou seja, a Receita Federal de fato sabe quase tudo que entra agora, não tem quase mais nada que não é no Remessa Conforme. E aí, só para terminar, na última tela a gente tem um impacto prático do que foi anunciado. Então imagina assim que eu encontrei lá, como disse a ministra Miriam Belchior, um gadget de 49 dólares e 99 centavos, dá R$250. Até ontem eu pagaria 20% de imposto federal e mais de 17 a 20, dependendo do estado onde eu moro, de imposto estadual. Afinal das contas, até ontem era uma compra de R$361. A partir de hoje, esse mesmo produto de 49,99 dólares, zero de imposto federal, mas continua o imposto estadual, e aí ele cai para R$301. Então ainda tem R$50 aí que estão indo para o bolso dos governadores. E aí, em termos políticos, Débora, é interessante porque essa decisão acaba colocando no colo dos governadores esta pressão. É um item sobre o qual a gente não estava pensando muito e que, a partir de agora, quem for fazer essas compras vai ver que o imposto ainda está lá, uma parte dele. E caberá ao governo federal comunicar que isso, olha, isso não diz respeito ao Palácio Planalto, isso é do seu governador, pressione ele. Foi assim com os combustíveis, provavelmente será assim também com as compras internacionais.
Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Não sei se você já tem essa resposta na ponta da língua, algo que me ocorreu. Se não, qualquer coisa a gente pesquisa e depois a gente traz. Por exemplo, o governo, ele está abrindo mão, ao editar essa medida provisória, ele está abrindo mão de uma arrecadação. Precisa de alguma compensação, Naca? Então, em tese, pela lei de responsabilidade fiscal, sim, porque esse valor ele é previsto. O argumento que o governo tem dado é que a arrecadação tem crescido muito por causa da guerra, na indústria do petróleo, nas exportações. Isso mais que compensaria esta medida. Só que é o mesmo dinheiro que o governo também está usando, por exemplo, para fazer subvenção aos combustíveis e para várias outras medidas para conter o preço da energia. É o gás do povo, é o combustível de aviação, enfim, uma série de iniciativas. Então, dinheiro a mais tem. Agora, não sei se vai dar para bancar todas as iniciativas que o governo está anunciando. E olha que a gente ainda está há 5 meses das eleições. Então, dessa cartola ainda pode sair muito coelho, a ver se vai ter dinheiro para tudo isso, né?